Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo com um tema um tanto quanto delicado ou complexo. Eu vou falar nesse vídeo de hoje sobre gestão eclesial. Muita gente desconhece esse tema, sobretudo pessoas que só vão à missa, não sabem como a igreja funciona, não entendem que a igreja, além de ser um templo, um lugar de oração, tem também a sua parte empresarial, a sua parte administrativa, e ela precisa disso para existir. Por isso, o tema é complexo, é amplo, é polêmico, mas eu vou resumir aqui com algumas palavras, com poucas palavras, um vídeo curto para você entender um pouquinho sobre gestão ou administração eclesial. Se esse tema te interessa, se você quer conhecer mais sobre a sua igreja, a nossa igreja, permanece nesse vídeo até o final. Antes de falar do tema, eu convido você que passa pelo canal, não é inscrito nele ainda, se inscreva, venha fazer parte. Esse canal traz orientações sobre a nossa igreja, sempre com base nos documentos da igreja, orientações oficiais. Por isso, ele vai te ajudar a viver melhor a sua fé. Vamos lá então com o tema gestão eclesial ou administração eclesial. Eu prefiro mais o termo gestão porque administração fica muito técnico, dá a impressão de apenas a parte empresarial, quando a igreja não é só isso. Prefiro gestão porque nós gerimos muita coisa na nossa vida e a igreja precisa ser gerida para ela caminhar bem, para ela desempenhar bem sua missão. O tema gestão eclesial é um tema muito amplo, tem muitos aspectos. Aqui nesse vídeo eu vou trazer apenas alguns. Focado no tema dos colaboradores, a gestão de pessoas e os seus desdobramentos. Mas antes de falar do tema de funcionário, voluntário, agentes de pastoral, eu explico rapidamente um pouquinho como que é a igreja no sentido empresarial. Perante o governo, a igreja é uma empresa. Ela é tratada e cobrada como empresa. Nós temos 3 categorias de empresas. A empresa de primeiro setor, que são o governo, as estatais, nas suas 3 instâncias, municipal, estadual e federal. Tudo que se enquadra nas estatais, nestas 3 instâncias do município, do estado e do país, são empresas de primeiro setor. Depois nós temos empresas de segundo setor, que são as particulares, aquelas cujo fim último é o lucro. As empresas que têm donos, se você tem uma empresa, tem um CNPJ, você tem uma empresa de segundo setor. A finalidade dela é lucro, é a sua sobrevivência, é se manter, é viver a partir dela. E tem as empresas de terceiro setor, que são as filantrópicas e a igreja. Todas as igrejas que têm um CNPJ são empresas de terceiro setor. Portanto, as mitras diocesanas são empresas. As paróquias são empresas. Para o governo, a mitra diocesana ou arquidiocesana é a matriz desta empresa de terceiro setor. As paróquias são filiais dessa matriz. Então, se você pertence a uma determinada diocese, a mitra diocesana é a sede matriz daquela empresa diocese tal, ela tem um CNPJ e as paróquias, de acordo com a ordem que foram criadas, com o ano que foi criada, o ano de criação, ela tem um CNPJ depois da barra, que tem a sua numeração. Então, a matriz,
mitra diocesana, depois da barra é 1000 ao contrário, que todas as matrizes, quando você viu CNPJ 1000 ao contrário, é matriz. Se é 001, 0010, 0011, 12, 13, aí já são filiais, que é o caso das paróquias. Então, a partir desse CNPJ, as empresas matriz e filiais, elas precisam ter suas obrigações como empresa deste setor. Por isso, tem cobranças que são voltadas para essa empresa. E se ela é uma empresa, ela precisa ser gerida. O bispo é o CEO dessa empresa, podemos dizer. É ele que é o presidente dessa empresa, falando em linguagem empresarial. As cobranças recaem sobre o bispo se tiver alguma coisa fora daquilo que pede a legislação. E os párocos são responsáveis pelas filiais, pelas paróquias. Então, os párocos respondem pelas paróquias, as filiais. Por isso, quando um padre assume uma paróquia, recebe a provisão para aquela paróquia, ele vai ser o gerente, podemos dizer, daquela empresa de terceiro setor paróquia. E ele tem que agir conforme a legislação. Por isso, os padres precisam conhecer de administração de empresas, sobretudo de empresas de terceiro setor. E dentro dessa empresa tem um quadro de colaboradores, nessas 3 categorias, que eu já vou deixar bem claro e rápido para vocês entenderem. Tem os funcionários, colaboradores que são funcionários, com registro em carteira, com recolhimento dos seus direitos trabalhistas, um quadro de funcionários com folha de pagamento que precisa estar em dia conforme a legislação. Tem voluntários, que são pessoas que atuam como voluntárias, e já vou esclarecer a diferença de voluntário e agente de pastoral. E tem os agentes de pastoral. Qual é a diferença dessas 3 categorias? Todas elas atuam nesta empresa paróquia. Então, nós temos numa paróquia o número de funcionários. Ele está registrado na mitra diocesana ou arquidiocesana, a sua carteira de trabalho tem registro da mitra diocesana, mas ele atua na paróquia X. Quem vai fiscalizar o trabalho, acompanhar, recolher os benefícios, fazer os seus pagamentos é o pároco daquela paróquia, com os recursos daquela paróquia, prestando contas para a mitra diocesana, a matriz. Depois, tem a outra categoria, que são os voluntários. São aquelas pessoas que atuam na paróquia como voluntária. Voluntária que assinou um termo de voluntariado. Ela tem um contrato de voluntariado. Essas pessoas não recebem pagamentos, mas elas têm obrigação de cumprir horários. Por exemplo, você é psicólogo, é advogado, é um médico e quer prestar um serviço voluntário na paróquia ou qualquer outra profissão. Você pode. Você vai lá no expediente paroquial, conversa com o pároco, assina um termo de voluntariado e nesse termo de voluntariado tem os dias que você vai atender gratuitamente as pessoas. Então, o fulano de tal ou a fulana de tal, psicóloga, advogada, médica ou qualquer outra profissão que você está oferecendo o seu serviço gratuitamente para aquela comunidade, você vai assinar um termo de voluntariado para atender em determinado dia, em determinado horário. Então, você tem um compromisso. Você tem dia para estar presente no local que você assumiu e horário para entrar e horário para sair. Você só não vai receber pagamento, porque você é voluntário. Se a pessoa vem de longe, ela precisa pegar meios de transporte ou seu carro e ela precisar de ajuda de custo, a paróquia tem que ajudar como combustível ou com vale transporte. Os voluntários com contrato de voluntariado. Pelo contrato de voluntariado assinado e registrado em cartório, a pessoa não pode depois ir à justiça e dizer que ela era funcionária irregular, sem registro, e cobrar seus direitos. O contrato que ela assinou
já tira esses direitos. Por isso, quando paróquias têm uma pessoa, olha, eu sou voluntário na paróquia, você tem que ter contrato de voluntariado. Você tem que entrar em determinado horário, cumprir sua função, você tem obrigação com aquela empresa que você é voluntário. E você, para ser voluntário numa empresa, você não pode ser dono da empresa, nem associado da empresa. Por isso, qualquer pessoa de qualquer religião ou sem religião pode ser voluntária. Então, não precisa professar a fé católica, não precisa professar nenhuma religião se você quer doar o seu trabalho para alguém, para uma instituição. É assim, resumidamente, o que é voluntariado. E os agentes de pastoral? Os agentes de pastoral são aquelas pessoas que a grande maioria de nossas paróquias, que não precisa de ter registro em carteira e não ter contrato de voluntariado. Por quê? Porque essas pessoas são membros da igreja. Elas estão ali, não está prestando nenhum trabalho, ela está naquilo que é dela. A igreja é sua, você tem filiação a essa igreja pelo batismo. Então, você é como se a igreja fosse uma cooperativa e você fosse um cooperado. Estou usando a linguagem de empresa para elucidar e ficar mais claro. Então, é como se você fosse um cooperado de uma cooperativa, e ali você é sócio dessa empresa. Então, se você é sócio, se a empresa também é sua, você não pode reivindicar direitos sobre essa empresa. Uma catequista, um ministro da Eucaristia ou qualquer outro agente de pastoral prestou um serviço ali como agente de pastoral, como catequista, como mestre, e depois, em um dado momento, essa pessoa de má fé fala, vou entrar na justiça contra a paróquia e reivindicar que aqueles honorários que eu trabalhei, eu quero receber. Tem gente de má índole que faz isso. Mas se a igreja tem um bom advogado, ela perde a causa. Por quê? Porque você é membro da igreja. Se você é batizado e você não é obrigado a assumir nenhuma pastoral, ninguém te obrigou. Quando você se coloca à disposição para ajudar na catequese, para ser catequista, ser coordenador de uma pastoral, você está ajudando de livre e espontânea vontade, não como voluntário, não como funcionário, mas como alguém que é membro da igreja. Portanto, a igreja é sua também. Você vai entrar na justiça contra uma empresa que é sua? Descabido, incoerente. Então, não tem como justificar. Mas e aqueles casos de funcionários que também são agentes de pastoral? Esse é um caso delicado, mas passível de acontecer. Uma grande parte. Você pode ser funcionário, mas também estar ali como fiel, ajudando na sua comunidade, depois numa pastoral. Muita gente faz isso. Isso não quer dizer que você vai reivindicar hora extra, porque você foi a uma reunião de pastoral, você vai reivindicar desvio de função, porque você é cozinheira na paróquia, mas de domingo você é catequista. E desvio de função. Não é. Ali como catequista ou qualquer outra função pastoral, você é um agente de pastoral. Não misture as coisas. Por isso é bom ficar muito claro isso. Tem muitos padres que não sabem disso, tem muitos leigos que não sabem disso, e eu trago essas elucidações para que fique muito clara essa questão, essa diferença entre funcionário, voluntário e agente de pastoral. Esses são alguns aspectos apenas da gestão eclesial. E é bom saber sobre isso. Tem muitas outras coisas. Você quer saber mais sobre gestão eclesial? Então eu recomendo esse livro aqui, que a Paulus publicou. Eu tenho, acho que uns 10 ou 15 livros sobre gestão eclesial. Essa é uma das minhas especializações. E esse daqui foi o penúltimo livro que saiu sobre o tema Como gerir bem uma paróquia. A paróquia como empresa do terceiro setor e suas 6 categorias de gestão. É muito bom conhecer. Eu escrevo esse livro com uma linguagem clara, uma linguagem um pouquinho técnica, porque o tema pede isso, mas não sou em nenhum momento do livro
prolixo ou hermético, é um livro objetivo e com uma linguagem clara. Então você vai conhecer muito sobre a nossa igreja, o que é gestão eclesial, como gerir bem uma paróquia, a partir desse livro. Não é um livro só para padres, não é um livro só para seminaristas ou diáconos, é um livro para todo o povo de Deus conhecer como funciona a nossa igreja enquanto empresa. Isso é muito importante que você saiba disso. Eu não quero nem saber porque eu só quero rezar na igreja. Você está sendo alienado, porque se você é membro da igreja, precisa conhecer a igreja. A igreja, rezar, a espiritualidade é muito importante, é o básico da nossa igreja, juntamente com a evangelização, que é o fim último da igreja enquanto empresa do terceiro setor. Agora, não querer conhecer como ela funciona, não querer saber das suas burocracias para existir, aí já é um pouquinho de ignorância. Por isso tem muita gente falando besteira sobre a igreja, porque não conhece esse outro lado tão desafiador para os padres, tão desafiador para os bispos, tão desafiador para os conselhos de assuntos econômicos. Por isso esse livro aqui deveria ser um livro de cabeceira dos membros do Conselho de Assuntos Econômicos de uma paróquia ou de uma mitra diocesana. Ajuda muito a entender sobre a igreja, a gerir a igreja, e eu recomendo. Então você pode passar numa das livrarias da Paulus e comprar o seu, adquirir o seu. Ou então, na sua cidade não tem livraria da Paulus, entra no site da editora. Ali no site da editora você pode digitar o título do livro, como gerir bem uma paróquia, Padre José Carlos Pereira, já vai aparecer de primeira mão esse livro aqui, você pode ali já fazer o seu pedido. Ou então você pode entrar no site, pegar o telefone da Paulus, ligar para a Paulus, tem um 0800, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil, e você pode ali já cair direto no setor de vendas da Paulus e encomendar o seu livro. Esse é um ótimo livro para você dar de presente para o seu pároco. Esse é um ótimo livro para você dar de presente para o seu bispo, para o diácono da sua comunidade, para os membros do Conselho de Assuntos Econômicos. Você quer presentear o pessoal que atua, esse trabalho tão bonito de ajudar o padre no Conselho de Assuntos Econômicos, dá de presente para eles esse livro, vai ajudar muito. Esse livro trata deste tema que eu trouxe resumidamente nesse vídeo, mas trata também de outros temas que você talvez nem imagina que existem na nossa igreja. Vale a pena conhecer, eu indico. E se você já conhece o livro e já tem o livro, comente aí embaixo também, fala, já li esse livro, já dei de presente para alguém. Comente também como é que é a gestão aí da sua paróquia. Você é padre e está acompanhando o meu canal? Comente aí os desafios da gestão para ajudar mais pessoas que estão desconhecendo esse trabalho tão importante. E se você não sabia desse tema, não sabia que a igreja também é tratada como uma empresa, comente aí. A igreja é empresa também. E ela tem todas as obrigações de uma empresa. Portanto, esse vídeo pode ajudar essas pessoas. Compartilhe e deixe seus comentários. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção. Deixe aí seus comentários e compartilhamentos. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o nosso próximo vídeo. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting.